Senhor, amém? Amém. Queridos, vamos à palavra do Senhor nesse dia, nesta manhã, e gostaria que você já deixasse a sua Bíblia aberta, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Amém? O tema da minha pregação de hoje é: Deus está preparando um novo tempo. Amém? Recebe aí. Deus está preparando um novo tempo. Amém? Um tempo cheio de paz, cheio de glória, cheio da presença dele. Amém? Então, a leitura é um pouquinho longa, mas eu gostaria de falar de Samuel. Samuel era aquele que foi pedido a Deus. Amém? Talvez você tenha pedido algo para Deus, né? Deus vai trazer a resposta nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus então está trazendo um novo tempo para este lugar. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Esse respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Só até aí. Dura a palavra do Senhor. Dura. Amém? Então todos conhecem a história de Samuel. O sacerdote Eli vinha da linhagem de Araão. Araão tinha seus filhos, Tamar e Eliezer. E ele vinha dessa linhagem, né? Ele era um sacerdote da linhagem que vinha de Deus. Fala assim: escolhido por Deus. Amém? Amém. E eu vou falar uma coisa muito forte: nem todo escolhido por Deus
receberá a vida eterna. São duras as palavras. Porque a gente já olha nesse final aqui, o Senhor disse que vai fazer juízo na casa de Eli, porque Eli fez o quê? Transgrediu a lei do Senhor, compactuou-se com a iniquidade. O que é iniquidade? Compactuou-se com o pecado dos filhos. Eu vivo falando para a igreja, ladrão é aquele que põe a escada, sobe nela, e aquele que segura a escada. Olha só, a conivência, o que eu quero dizer, a conivência com o pecado, é uma participação, mesmo que indireta. Eu estou pecando, e para Deus não tem pecadinho, não tem ladrãozinho nem ladrãozão. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E o pecado que não é lavado, não é perdoado, continua sendo pecado. E o salário do pecado é A morte. Mas o dom gratuito de Deus é A vida eterna. Então, o que estava acontecendo com Israel nesta época? Nós vamos ver, se você pegar o capítulo 2, você vai ver que Deus manda um profeta falar com Eli e falar sobre o pecado dos filhos deles, né? Se você for ver o que esses homens faziam, coisas abomináveis ao Senhor, coisas que a gente pensa que é feito só nos dias de hoje, que é privilégio dos dias de hoje, não é verdade. Por exemplo, eles naquela época se levavam os sacrifícios, ainda não tinha o templo, era a tenda da congregação. Então Eli era o sacerdote responsável, e ele já estava avançado na idade. Nós vimos ali que as vistas dele já tinham se escurecido, ou seja, já estava muito fraco. Então significa que ele já era um ancião, já tinha uma idade avançada, né? E seus filhos também, porque era assim, filho de sacerdote permanecia o quê? Sacerdote. Os filhos de Eli eram Ofni e Finéias, e eles eram ladrões das coisas de Deus. Eles roubavam as ofertas que eram oferecidas a Deus. E o que eles faziam? Eles tiravam o melhor para eles. E o melhor tem que ser para quem? Deus. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o quê? Deus. E eles faziam o quê? Pegavam as primícias para eles. Pegavam o melhor da carne que era ofertado, o melhor da gordura, tiravam para eles. Tem alguns estudos que dizem que eles tiravam aquelas carnes e ainda faziam comércio com elas para ganhar dinheiro. Tem mais. Eles se prostituíam com as mulheres que cuidavam que estavam ali no templo. Que na verdade não era o templo ainda, era a tenda da congregação. Então, quando nós olhamos todas esse embrulho que aconteceu na vida de Israel, a gente vai vendo e lemos aqui, eu não sei se vocês perceberam, nesta leitura, que eles eram pessoas de Deus, eram um povo de Deus? Eram. Eles estavam onde? Dentro da casa de Deus? Estavam. Mas nem por isso eles eram salvos. Nem por isso Deus falava. Você pode ver que aqui, nesta leitura que nós fizemos, Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel foi entregue para aquilo que Ana tinha prometido ao Senhor, que se Deus desse um filho a ela, ele a daria de volta. Então Samuel recebeu a bênção e ofertou ao Senhor como uma oferta agradável. Pode ter certeza que Deus se agradou de Samuel. De ano em ano, Ana subia ao templo, você lê aqui, e todo ano ela trocava as vestes de Samuel. Diz que a estola sacerdotal de Samuel era trocada. Quando olhamos e nós lemos aqui, quando eles estavam indo para dormir, e diz que a lâmpada do templo se apagava, está dizendo aqui. E Deus lá em Levíticos, ele menciona que a luz não pode se apagar. A luz do altar não pode se apagar.
Que é aquilo que a Júlia falou aqui agora há pouco, que quando nós ficamos aí nessa quarentena sem nos ver, a nossa chama parece que vai se apagando, parece que a gente não vai dando lugar para o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que em qualquer lugar que você esteja, lá estará o Espírito Santo de Deus na sua vida, querido. Então não se sinta, né, como a própria palavra do Senhor fala, não vos deixarei sós, estarei contigo. Lá em Isaías 43, ele fala assim, eu vou chamar vocês pelo nome. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe quem nós somos. E eu começo a olhar esta passagem aqui. O povo de Israel não sentia mais a presença de Deus. O povo de Israel já não sabia mais ouvir a voz de Deus, porque não conhecia. E mais Deus... aqui, só para você ter um pouco de noção, para que nós possamos ter um pouco de noção, Samuel tinha por volta de 14 a 16 anos, era um jovem adolescente, mas ele já estava morando dentro da casa de Deus, porque ele morava com Eli, já desde que ele tinha sido desmamado. Então talvez com 3 anos de idade, ele já estava ali há mais de 10 anos morando ali, e nunca tinha ouvido Deus falar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tanto é que por 3 vezes o Senhor chama ele, e ele vai falar com quem? Quem era o Senhor dele? Eli. Tem mais uma coisa que está errado nesse contexto aqui. Samuel não poderia entrar no Santo dos Santos. E quando a gente começa a olhar aqui, ele servia a Eli, ministrava dentro da casa de Deus sem ser sacerdote, sem vir da linhagem dos sacerdotes. Uma outra coisa que a gente pega essa história e começa a olhar, tem um pecado aqui, um pecado da omissão. Quem era o responsável pela tenda da congregação? Quem era? Eli. Os seus filhos estavam na prostituição, no adultério, eram ladrões das coisas de Deus, e Eli fazia o quê? Eles estão roubando aqui, Eli sabia. Agora eu fico me perguntando, à luz do texto eu fiquei me perguntando, e olhei e falei assim, poxa vida, um homem usado por Deus, escolhido por Deus. E o próprio texto se explica, diz que Israel não tinha a presença de Deus. E eu lembro quando Moisés estava no deserto e Deus, por causa do pecado do povo de Deus, o Senhor falou que não ia mais caminhar com ele, não ia mais com ele. O Moisés falou, se o Senhor não for, nós não vamos. Olhando para esta passagem, começo a olhar e falo assim, mas Deus, como pode as pessoas estarem na tua casa e não sentir a tua presença? Quando é que Deus para de falar comigo? Porque se você não está ouvindo a voz de Deus, porque tem algo errado. Fala comigo, se Deus não falar, é porque tem algo errado. Tem algo errado. Amém? Amém. E o que nós vemos na palavra? O que tinha de errado? Não se tinha arrependimento. Queridos, não é que eu e você não vamos pecar, nós vamos pecar. Mas se eu deixar o pecado me engolir, me envolver, eu estou, sabe, fazendo o quê? Eu preguei isso na quarta-feira, quando falei de Ananias e Safira. Porque Deus nos dá a oportunidade da reconciliação. O que é reconciliação? O arrependimento, a confissão e o arrependimento, para nós sermos o que? Perdoados. E aqui a gente vê, no capítulo 2, se você ler um pouco antes do que nós lemos a palavra aqui, você vai ver que um profeta, Deus envia um profeta para falar com Eli. Eli dá aquela chamada, olha, vocês roubam um pouquinho menos, só faltou falar isso para os filhos. Repreendeu os filhos, repreendeu não repreendendo, você já viu isso? Então, a palavra de Deus
está dizendo para mim e para você que nós devemos o quê? Ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que corrigir, porque Deus corrige a quem Ele ama. Então, quando olho isso aqui, a gente fala assim, meu Deus, que coisa horrível é essa? Você já pensou, aquele jovem, aquele adolescente, estava ali aos pés, ali já há 12 anos, vamos supor, mais ou menos, não sei, um pouco mais, um pouco menos, não sei exatamente com quantos anos Samuel foi entregue para Eli ali, até ficou esquisito, né? Eli, né? Mas, quanto tempo, você já pensou? Eu não sei, acho que a maioria aqui não tem esse tempo, 12 anos na presença de Deus, tem? Acho que a maioria aqui não tem. Você já pensou 12 anos sem ouvir a voz de Deus? E você chegar na igreja, que era o papel de Samuel, abrir as portas, acender as lamparinas, que eram acesas, né? Lamparinas através do azeite lá, acesas, né? Limpar e fazer acontecer, e estar ali vendo sempre a mesma coisa. Sabe, queridos, uma outra coisa, observe pelos olhos da fé. Nós somos normalmente imitadores, né? Daquilo que nós vemos, não é verdade? Principalmente daqueles que estão à nossa frente, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu oro aqui, eu falo, Senhor meu Deus e meu Pai, né? E tem muitos de vocês aqui que fazem oração, iniciam oração mais ou menos igual ao que eu faço. Porque eu também fiz igual um pastor, meu pastor lá antigo, né? É normal isso, da gente fazer isso, não todo ministério ele tem as suas características, não é verdade? E eu fico pensando assim, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles ministravam lá no templo do Senhor, na casa do Senhor. Samuel assistia tudo aquilo lá. Tanto, fala assim, ele assistia tanto as coisas boas, como as coisas ruins. Qual o exemplo que eu tenho dado dos Samuels que estão atrás de mim? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Será que Samuel não via a prostituição de Ofni e Finéias? Via. Será que Samuel não via as ofertas que chegavam ao templo e eram roubadas? Via. Mas, eu quero dizer uma coisa, o Senhor tinha escolhido Samuel no ventre da mãe, que era Ana. Deus te escolheu lá no ventre, Deus te escolheu nesta manhã, para você ser um Samuel aqui neste lugar, porque um novo tempo de Deus está chegando sobre a igreja, neste lugar, aleluia! Glória a Deus. Então, Deus não foi lá procurar Ofni e Finéias, Deus não foi procurar Eli, Deus foi procurar Samuel. Deus está te procurando nesta manhã para falar com você, aleluia! Deus está procurando você, querido. E diz que Samuel não conhecia a voz de Deus, ele não conhecia Deus, ou seja, Eli não estava sendo um bom mestre. Porque aqui, está dizendo aqui, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Eu garanto que o tempo que você está aqui nesta igreja, eu tenho certeza que eu já apresentei o Senhor para você. Eu não, Ele se apresentou para você. Amém? E Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, amém? Então, você imagina passar 12 anos ali sem conhecer Deus falando, sem saber o que Deus, como era esse Deus. Imagine você passar por um período e não acontecer nada. Mas eu quero dizer para você, se isso aconteceu na sua vida, hoje está sendo dado um basta. Porque Deus está te chamando, e chamando pelo nome. Deus te conhece, desde o ventre da sua mãe. O Salmo 139 fala que nenhum dos nossos ossos foram encobertos, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. E
Mas olha que coisa interessante, Samuel passou por todo aquele período. Samuel, a gente começa a olhar aqui nesses primeiros versículos que nós lemos, que ele honrava Eli. Porque todas as vezes que ele ouviu a voz, as 3 vezes ele foi ter com Eli. Ele sabia quem era Eli, ele era o que? Obediente. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vem para nos capacitar, queridos. Ele vem, além de capacitar, fala assim, além de capacitar, Ele nos honra. Ele nos honra. Amém? Aquilo que, quando Deus vem e te chama para uma obra, você pode ter certeza que Ele vai se manifestar através da sua vida, e vai te honrar, e vai certificar que aquilo que você está falando vem da parte dEle, e todos vão te respeitar em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai se manifestar aqui neste bairro através da sua vida, Ele vai se manifestar lá na tua casa através da sua vida. É um novo tempo de Deus. E a gente olha aqui, fala dos filhos que eram errantes, que eram pecadores, fala do pai que não corrigiu os filhos, mas fala de um jovem que Deus escolheu. E eu quero abrir um parênteses aqui, né? Porque eu tenho escutado ao longo da minha vida cristã, e a gente escuta até de lideranças, né? Que falam assim, não, mas eles são jovens ainda, é assim mesmo. Ei, igreja do Senhor, acorda. Deus quer usar os jovens também. Deus quer usar os velhos. A palavra lá de Joel fala que o Espírito Santo viria sobre jovens, sobre velhos. O Espírito Santo vem sobre a igreja. O jovem, a criança, o velho, todos pertencem ao Senhor, à igreja de Cristo. Aleluia. Não tem tempo. O tempo é este, o tempo é agora. Todos. Não tem, porque ele é muito novo, porque ainda não. Não. O tempo é agora, porque o Espírito Santo de Deus há de ministrar através da sua vida. Ele vai capacitar a igreja de Cristo para ir e anunciar as boas novas de salvação e fazer discípulos de todas as nações. Glória a Deus. Então, queridos, não tem esse papo. Eu tenho visto crianças, 4, 5 anos, serem tomadas pelo Espírito Santo de Deus e profetizarem da parte do Senhor, o ano aceitável do Senhor, as boas novas de salvação, crianças sendo usadas na correção da igreja do Senhor. Então, não tem esse negócio, não, ainda dá tempo, não dá tempo não, os dias sobre a terra são maus, é tempo de reconciliação, porque pouco tempo depois disso aqui, os filhos de Eli morreram lá na guerra, porque Deus já tinha decretado a morte deles, que eles iam morrer na impiedade, e Eli da mesma forma, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e morreu sem a salvação em Cristo Jesus, porque diz a palavra aqui, que o Senhor iria o quê? Corrigi-los através da iniquidade, ou seja, não é corrigi-los, ia fazer o quê? A justiça, a sentença é a morte. Por quê? Porque eles não se arrependeram daquilo que estavam fazendo. Ele recebeu a última oportunidade, uns versículos antes desse capítulo 3 que nós lemos, um profeta, Deus não falava com Israel há muito tempo. Você já pensou, você orar e Deus não te responder? Você buscar e Deus não falar com você? E passa ano e entra ano e sai ano. O que eu quero dizer para você? Deus está limpando o altar dele para que ele possa se manifestar. Deus estava tirando um iníquo, um impuro, né? Que era Eli, Ofni e Finés. Ele estava tirando do templo dele para que a glória dele se manifestasse naquele lugar. Quer sentir a glória de Deus? Se arrependa, se limpe, permita que o sangue de Cristo tenha poder sobre a sua vida para te lavar, para te remir, e a glória dele será manifestada através da sua vida. É só dessa forma. Deus não trabalha em tempo sujo. Ele vem para limpar, ele vem para resgatar
a sua vida, e Ele quer usar o Samuel dos dias de hoje. E Ele disse que um novo tempo viria sobre Israel através do profeta Samuel, porque Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Ele teve essas três funções. E eu quero dizer para você, Deus quer te usar, querido. Deus quer limpar a casa dele. Não sejamos coniventes com o pecado. E disse a palavra do Senhor que naquela noite, quando você vê que Samuel precisou ir 3 vezes em Eli. E Eli era um sacerdote de Deus. Porque além dele perder a visão natural, do homem natural, ele tinha perdido a visão do homem espiritual. Tanto é que essa característica nós vemos já lá no primeiro capítulo, quando Ana vai orar no templo, ela está orando ali na tenda da congregação, e ela estava balbuciando, né, falando sozinha, e ele falou: mulher, você precisa parar de beber, porque ele estava entendendo que ela estava embriagada com vinho, mas ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, não importa o que vão falar de você, não importa, o importante é o que o Espírito Santo vai falar através da tua vida. Deus, quando Ele se cala, é porque esse período todo Ele estava preparando Samuel para substituir, para limpar o altar dele e para proclamar as boas novas do Senhor. Olha só, uma das coisas que Eli orienta bem a Samuel: quando você ouvir te chamar novamente. Olha só, então, no versículo 9, leia aí comigo. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero que você fale comigo. O Samuel que é você hoje. Samuel, está no versículo 10. Samuel. Esse respondeu o que Samuel responde? Hein? Versículo 10, o que ele responde? Quando o Senhor chama ele: Samuel. O que ele responde? Fala, porque o meu servo ouve. O Senhor está te chamando hoje. Quando fala servo, sabe o que significa? Senhor, o que tu queres que eu faça? Sou teu servo. Pode mandar, que eu estou fazendo. A gente só vê essa expressão aqui. Por exemplo, aqui nós vemos o que? Deus chamando Samuel 2 vezes. Samuel. Sabe onde a gente vê essas expressões novamente? Quando Jesus está na casa de Lázaro, ele fala para Marta: Marta. Sabe quando ele fala de novo? Ele fala para Pedro: Pedro, se tu morrer, eu vou morrer também. Não, Pedro. Porque isso aqui é uma chamada de atenção. Sabe quem estava chamando Samuel? Jesus já está te chamando nesta manhã. Vem aqui, Rose, Leilane, Fernando, Lila, Luana, Júlia. Ele está te chamando, é hoje que Ele te chama. Ele te chama pelo teu nome. Diz a palavra, se você continuar lendo aqui nesse capítulo, um pouquinho adiante, que no dia seguinte, aos curiosos aí, né? O que Deus falou para você? Vocês já viram isso ou não? Quando a gente é meio tomado no poder aí, né? Quando a gente está assim, o que Deus falou para você? Não é isso que a gente fala? E Eli chega e começa a indagar Samuel, porque a curiosidade ainda mata alguém. Mas aqui eu estou até em tom de brincadeira assim, mas é uma coisa muito séria. Eli chega para Samuel e fala assim: Samuel, o que Deus falou para você? Mais ou menos isso que ele pergunta. Ou seja, Deus já começou a revelar as coisas para Samuel, porque Deus
já não estava mais calado. O que eu quero dizer para nós nesta manhã: Deus não vai se calar. Deus vai te usar para falar do amor de Cristo. Deus vai te usar, queridos. Deus é amor, mas Ele é justiça. Então Ele vem aqui nos versículos 15 em diante aqui, e ele ficou com medo de falar. Você já pensou? Deus tinha falado para ele: olha, vai lá, eu vou acabar com a família de Eli, porque eles estão no pecado. Aqui nos versículos, porque no versículo 13, aí se você voltar um pouquinho, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Ou seja, o que significa para sempre? Para toda a eternidade. Ou seja, não tem mais chance. Olha que coisa pesada hein? Você já pensou em chegar assim, Deus falar: não tem mais chance, não tem mais jeito. Mas será que não poderia ter mudado? Eu estou fazendo uma inferência. Será que Deus não poderia ter mudado? Poderia. Quando Samuel começa a falar aqui do versículo 15, ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Então Deus deu uma visão para Eli, para Samuel. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Chamou ele, então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, e se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Sabe o que ele está falando? Se você mentir para mim, Deus vai te castigar. Isso que ele estava falando. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo aqui olha, Mazé, aquilo que Deus falou para você, você fala, conta direitinho para mim. Não omita nada, não esconde nada. É isso que ele está falando para Samuel. Ele está falando isso para Samuel. Então Samuel, que é temente a Deus, falou: eu não posso mentir, porque o pai da mentira está lá em João 8,44, né? Homicida desde sempre, pai da mentira, é o diabo. Então Samuel tinha essa consciência. Então ele vem aqui e diz, tudo que se passou naquela noite ele disse para Eli. E olha só a resposta de Eli. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, ou seja, falou tudo que Deus tinha falado para ele. E disse Eli: o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Teve arrependimento, queridos? O que ele quiser, Deus é Deus. Se ele determinou isso, tudo bem. Como será que a gente poderia ter aquele ladrão lá na cruz? Tinha dois ladrões na cruz, né? Um de um lado, outro do outro de Jesus. Um se arrependeu, o outro não. Um reconheceu que era pecador e reconheceu o Cristo como Salvador. O outro, nada. O que Eli, conhecedor da palavra de Deus, o que Eli está fazendo aqui? Ele simplesmente está admitindo que ele vai morrer, e que os filhos vão morrer, e que está tudo certo. Queridos, lutem pela vida eterna. Se arrependem enquanto é tempo. Ele poderia chegar e falar: Senhor, me perdoa, eu vou corrigir meus filhos, eu vou tirar os meus filhos da frente lá, e o Senhor envia outro, enviou Samuel, como nós estamos vendo aqui, que ele vai ser sacerdote. Tira. Não, ele se conformou com a sentença de Deus. O que é se conformar com a sentença da morte? É se conformar com o pecado. O que é se conformar? Tomar a forma do pecado. A palavra do Senhor através de Paulo, lá na carta aos Romanos, diz: não vos conformeis com este século ou com este mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. E o que os filhos de Eli estavam fazendo, mesmo que Eli não praticasse o adultério, o roubo, ele estava sendo conivente, então ele estava na mesma prática. E por ele ser o líder, era pior ainda. Então, aqui, o que nós estamos vendo aqui, Samuel, então Deus começou a falar novamente através de Samuel. Deus vai começar a falar novamente num novo tempo de Deus,
neste bairro através da sua vida. Mas para que isso possa acontecer, o templo de Deus, o altar de Deus tem que estar o quê? Limpo. Para que a glória dele possa ser manifestada. Diz a palavra do Senhor aqui: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo aquilo que Samuel falava, Deus honrava. Porque Samuel, por que Deus honrava o que Samuel falava? Porque aquilo que Samuel falava era de acordo com a vontade de Deus. Não é? Bom, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Eu quero dizer que Deus vai confirmar você profeta aqui na Vila Maluf. Mas você precisa falar. Ó aqui, ó. Versículo 10. Fala, porque o teu servo ouve. Esse ouvir não é só falar assim, Samuel, tá. E ele fala, vai lá e fecha o portão e você continua na mesma. Não. O Senhor vai falar através da nossa obediência a Ele. Amém? Então todo Israel conhecia. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Para você ver, Eli ainda era vivo, era sacerdote, seus filhos eram vivos, mas Deus falava somente com Samuel. E quando Deus deixa de falar com o líder daquele lugar, que era o sacerdote, toda a nação acabava o quê? Sofrendo. Você já pensou você entrar aqui nessa igreja e Deus não falar com você? Deus não se manifestar? Quando a gente vê os testemunhos, por exemplo, como a gente falou, e eu tenho certeza que se eu abrir testemunho aqui hoje, vão ter mais, nós vamos perceber que é o agir de Deus. O falar, às vezes, não é que a gente vai ouvir, mas a gente vai ver Deus se manifestando na vida das pessoas. Eu creio em nome de Jesus Cristo, que um novo tempo traçado por Deus está por vir e já chegou em nome de Jesus. E eu vou falar novamente o versículo e vocês respondem. Só o finalzinho. Samuel, fala que o teu servo ouve. A igreja responde para mim. Samuel, fala que o teu servo ouve. Se você quer ouvir, feche seus olhos, entre em oração. Deus vai falar com você. Amém?